Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Americanas SA para a divulgação de resultados do quarto trimestre e do ano de 2025. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea e temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estejam ouvindo a conferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia ri.americanas.io, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. Também é possível fazer download da apresentação no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Americanas, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Americanas e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia: Fernando Soares, CEO, Sebastian Duchon, CFO e diretor de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao CEO da Americanas SA, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. Acho que a gente já pode avançar para a agenda, mas eu não posso deixar de começar esse call dividindo com vocês que é sim um dia bastante especial. Nós protocolamos ontem o pedido de saída da recuperação judicial. Claro que isso passa ainda pela aprovação do juiz, mas não dá para negar que para a gente é um dia importante, que os andares e corredores aqui da nossa sede no Rio de Janeiro amanheceram com um ar de otimismo merecido de todo esse time. Importante dividir com vocês, e eu estou antecipando essa conversa porque entendo a ansiedade de todos em tratar o tema. Três pilares nos levaram a antecipar essa decisão. O primeiro deles, que foi parte da nossa protocolação de ontem, nós cumprimos as obrigações previstas no plano. O segundo, e vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, nós executamos um plano de transformação bastante relevante na companhia, tanto do ponto de vista operacional como também estratégico. E o terceiro, que é um pouco do conteúdo do material, e o Durchon vai entrar no detalhe de cada um dos números, nós encerramos 25 com números bastante consistentes. Eu gostaria de já me antecipar e destacar caixa maior do que a dívida, resultado líquido positivo e, mais uma vez, uma melhora operacional na ordem de 770 milhões. Então, é sim um dia importante, é sim um fechamento de ano bastante simbólico. Portanto, antes de começar, eu gostaria de mais uma vez agradecer, mas o agradecimento de hoje com um peso ainda mais forte para os nossos associados, que estão todos os dias nas nossas lojas, CDs, escritórios de Rio e São Paulo, regionais. Gostaria de agradecer também mais uma vez a liderança da companhia, incluindo o Léo e Camille, que começaram com esse plano há 2 anos atrás, principalmente os nossos consumidores, todos os dias nas nossas lojas, muitos deles fãs, muitos deles nos ajudando, pedindo, nos ajudando a transformar a companhia, o nosso conselho de administração e também os nossos fornecedores e parceiros, que nos apoiaram muito e vão seguir nos apoiando nesse momento de reconstrução da nossa companhia. Tendo dito isso, queria começar com o primeiro slide, que é o slide que ilustra o que é essa nova companhia. É bastante importante
a gente começar a se acostumar com essa nova estrutura. Em 2022, nós éramos uma companhia metade digital e-commerce, metade lojas físicas. Essa companhia operava de maneira mais independente, tinha estratégias distintas, investimentos isolados. Para quem conhece os nossos escritórios do Rio de Janeiro, escritórios também separados. Tinha uma estratégia muito forte de digital, um B3P em Marketplace, estrutura operacional e estrutura logística própria nos nossos CDs. Tínhamos também a operação da AMI, nossa fintech, e uma estratégia bastante forte de aquisição e retenção dos nossos clientes via canal digital, que é uma prática comum nas operações de e-commerce. Essa companhia se transformou completamente para o gráfico que está no meio da tela e passou a ser uma companhia de loja física, tendo a loja no centro do nosso plano e como principal ponto de contato para potencializar os nossos relacionamentos com os nossos clientes. As estruturas agora são absolutamente integradas, as estratégias convergentes e nós seguimos a mesma proposta de valor. A loja física é o core do nosso negócio. O digital complementa essa estratégia, oferecendo a omnicanalidade para o nosso cliente. Nós fizemos uma revisão completa do nosso negócio de 1P e reduzimos o marketplace com foco em parcerias estratégicas. Desativamos a operação da AMI, relançamos nossa plataforma de serviço, fizemos um novo posicionamento da nossa marca, Americanas, tudo que você ama, e temos atuado com bastante disciplina financeira e foco e eficiência operacional. E agora nós vamos somar tudo isso com uma agenda de construção de futuro. Nós já falamos sobre isso no último call, mas vamos reforçar e fazer um follow-up desse plano. É o nosso plano de 100 anos de crescimento sustentável. Com isso, eu vou passar para o Duchamp, que vai entrar nos números de 2025 e volta no final da apresentação para a gente continuar esse papo de estratégia. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a todas e todos. Vou começar destacando alguns números, só para entendermos melhor como que é a nossa Americanas de hoje. Então, no ano passado, vendemos um pouco mais de 16 bilhões de reais, 96% no digital, no físico, desculpa, conforme o Fernando falou, um crescimento expressivo em same-store de quase 8%. Vou voltar no detalhe desse número um pouco mais pela frente, mas já vale a pena destacar. Temos quase uma base de lojas físicas de 1.500 em todos os estados do país. É uma capilaridade que ninguém tem e que nos oferece inúmeros pontos de contatos com milhões de clientes. Coloquei nesse slide também, são mais de 40 milhões de clientes que nós temos na nossa base de clientes ativos. O Fernando falou dos associados, são 26 mil associados pelo país. Eficiência de despesa, só para colocar números sobre um discurso do Fernando, reduzimos só no ano passado, vou mostrar pela frente a redução acumulada nos 2 últimos anos, mas reduzimos só no ano passado 18%, é uma redução de quase 6 pontos percentuais da venda líquida da companhia, e com tudo isso conseguimos alcançar uma EBITDA contábil, ajustado, de 1 bi 100, e tirando os aluguéis, então, o famoso ex-IFRS 16, dá um número de 277 milhões de EBITDA positivo, uma melhoria de 169 milhões contra 2024. Fernando falou em um ponto muito importante, falando da estrutura de capital, vou abrir mais detalhes pela frente, mas fechamos o ano passado com uma posição de caixa líquido, ou seja, a gente tinha mais caixa disponível do que a soma das dívidas financeiras da companhia. Entrando um pouco mais no detalhe, vou para o slide número 5. Para falar da venda, começando com o último trimestre do ano passado. Então, no último trimestre, acho que todo mundo conhece a situação de mercado, foi um trimestre bastante complicado. Muitas varejistas já divulgaram os números do último trimestre do ano, várias delas reportando um crescimento same-store, as mesmas lojas, negativo. Nós conseguimos, mesmo nesse ambiente de mercado bem complicado, nós conseguimos crescer quase 3% na comparação mesmas lojas. Olhando o desempenho do ano, foi um desempenho bastante robusto, crescimento same-store de 7,8% ano contra ano, e vale a pena destacar também que, olhando a venda por metro quadrado, vocês sabem que é um indicador absolutamente chave no varejo,
a nossa venda por metro quadrado ela cresceu 13%, muito acima do crescimento same-store da companhia. Cadê a mágica aqui? O Fernando falou, foi feito nos 3 últimos anos um trabalho profundo de transformação da estrutura do nosso negócio. Em muitas lojas, reduzimos o salão de venda, fizemos todo um trabalho de otimização e, com isso, conseguimos melhorar a venda por metro quadrado, além do crescimento da venda toda da companhia. Esse same-store, vale a pena frisar também aqui, que é um same-store bem acima da inflação, 3,4% acima da inflação que nós tivemos em 2025. Indo agora para o lucro bruto, no slide número 6, eu diria que a consequência lógica da evolução da venda, tivemos um crescimento muito consistente da nossa massa de margem, 13,5% no último trimestre do ano e 13,4% no ano todo. Vocês podem observar que o crescimento do lucro bruto, e aqui o físico, que de novo representa 96% da venda da companhia, vocês podem observar que o crescimento da massa de margem foi superior ao crescimento da nossa venda. Isso quer dizer que nós conseguimos, além de crescer a venda, nós conseguimos melhorar bastante a margem bruta da companhia. Olhando o ano todo, melhoramos 2,2 pontos percentuais nesse indicador. Falei um pouco da venda, aqui vou detalhar um pouco mais no slide número 7. A venda, falei a despesa da companhia, olhando o ano passado, são 750 milhões de redução, não é pouca coisa, teve uma concentração grande no último trimestre do ano, porque nós tomamos várias decisões ao longo do ano de otimização da estrutura de custo da companhia. Então, esse peso desproporcional do quarto trimestre do ano quer dizer que não capturamos 100% em 2025, não capturamos 100% do efeito das otimizações feitas. Então, vai vir um efeito também parcial das iniciativas do ano passado em 2026. E uma redução, comentei no início, de quase 20% em reais, ano contra ano, e são 6 pontos percentuais quase de melhoria, 6 pontos percentuais da venda líquida da companhia. O EBITDA, que está no slide número 8, aqui eu trouxe os dois conceitos, o EBITDA ajustado, contábil, que a gente consegue ver diretamente nas DFs. Bom, eu vou comentar diretamente o ano todo. Nós conseguimos aumentar o EBITDA em 12% na visão EBITDA ajustado contábil, tirando o efeito de IFRS 16, ou seja, considerando o aluguel das lojas, e um crescimento ainda mais expressivo. Alcançamos um EBITDA no ano todo de 277 milhões, contra 108 no ano anterior. Um crescimento de 150% ano contra ano. Aqui, eu fiz uma bridge do lado direito para explicar melhor a evolução ano contra ano. Que temos na variação do EBITDA da companhia dois efeitos bem distintos. Primeiro efeito, que nós comentamos desde o início dessa apresentação, que tem uma melhoria operacional muito grande embutida nessa variação de EBITDA. 770 milhões de melhoria operacional ano contra ano. Do outro lado, nós temos, nesse EBITDA ajustado, nós temos também alguns efeitos extemporâneos, ou a gente tinha muitos efeitos extemporâneos em 2024, e o volume reduziu muito em 2025, e isso representa uma variação negativa de 600 milhões. Ou seja, dentro dessa variação de 160 milhões positiva no EBITDA, temos uma melhoria operacional de quase 800 milhões e uma redução do volume de efeitos extemporâneos de 600 milhões. Tentando recapitular no próximo slide, então, o resultado líquido da companhia, aqui a gente mostra o resultado líquido das operações continuadas. Vocês sabem que temos duas empresas num processo de venda. A Único,
finalizamos o leilão judicial ontem, então essa venda vai acontecer nos próximos meses e temos ainda um processo de market sounding do HNT. Então, focando na parte da companhia que vai continuar, na Americanas, o resultado líquido desse ano foi positivo de 98 milhões. Fizemos essa bridge que está na tela para explicar melhor a comparação, porque vale a pena lembrar que em 2024 nós aprovamos, nós homologamos o plano de recuperação judicial e conforme o acordo que foi fechado na época com os credores da companhia, nós reconhecemos em 2024 vários haircuts, várias reduções de dívida. A dívida bancária, 12 bilhões e 1 bilhão também em outras linhas de dívidas. Então, tirando esse efeito do resultado de 2024, e representa um valor grande de 13 bilhões, mais o impacto no imposto de renda, então se a gente ajustar desses one-offs que aconteceram em 2024, o resultado líquido nas operações continuadas, ele era, no ano de 2024, negativo de 182 milhões. Então, olhando o EBITDA, temos crescimento de 160 milhões ano contra ano, e olhando o resultado líquido da companhia, temos um crescimento ainda maior de 280 milhões. Vamos para o slide 10. Aqui é o resumo dos 2 últimos anos, só para mostrar a evolução, o resultado muito claro desse trabalho de transformação da companhia que o Fernando descreveu no início. Vou comentar rapidinho cada indicador aqui, mas olhando a venda, 7,8% de same-store no ano passado, depois de quase 15% no ano retrasado. É um crescimento muito expressivo em 2 anos, acima de 20%. A margem da companhia melhorou, alcançou 27%. Reduzimos 2 bi e pouco a despesa da companhia em 2 anos, e tudo isso tem como consequência uma melhoria muito grande, 3,7 bi do EBITDA da companhia em 2 anos. Indo para o slide 11, para falar um pouco da estrutura de capital. Falei no início que a gente tinha, no fim do ano passado, uma situação de caixa líquido, que está na parte direita do slide. O último bloco, 46, é uma dívida líquida negativa, ou seja, uma situação de caixa líquido. Analisando um pouco melhor, no fim do ano passado, a gente tinha uma dívida bruta financeira, a nossa debenture, e vocês têm o detalhe de baixo, as 3 tranches de debenture que nós temos. A debenture com juros representava uma dívida total de quase 2 bilhões. A gente tinha 1 bi e pouco de caixa disponível, 1 bi,4 de recebíveis de cartão, e nós contamos aqui, na dívida financeira da companhia, os passivos remanescentes da RJ. Tem fornecedores que não receberam tudo à vista, a gente paga todo mês, um parcelamento em 48 meses, já pagamos mais do que a metade, tem essa dívida remanescente de 442 milhões. Somando tudo isso, dá uma posição de caixa líquida. Falando de geração de caixa, no próximo slide, no slide 12, aqui a gente detalha o fluxo de caixa dos 2 últimos meses. Bom, à esquerda é a posição que nós tínhamos no fim de 2024, 2,8 bi, que se compara com os 2,5 bi que nós temos à direita, que foi a posição no fim de 2025. Explicando a evolução, bom, tem um primeiro ponto que nós tivemos algumas variações de escopo. No ano de 2024, a gente não tinha tomado ainda a decisão de colocar à venda o HNT e a Único. Então, o caixa dessas 2 empresas estava dentro da posição de caixa da companhia. Do outro lado, a AMI estava fora, estava considerada como descontinuada, e mudamos ao longo do ano de 2025. Então, a HNT saiu, foi para a linha de operação descontinuada, a Único a mesma coisa, e a AMI Digital voltou. Então, o ponto de partida comparável é de 3 bilhões, e a variação, ela se deu através de vários efeitos. Tem um consumo de caixa ainda pequeno na operação, de 200 e poucos milhões. Aqui vale a pena destacar o bloco vermelho. Foi feito no ano passado um trabalho de melhoria do capital de giro.
que beneficiou nosso caixa, são 333 milhões de caixa liberado através desse trabalho. Já destacou que esse trabalho ele vai continuar em 2026. E tivemos investimento, tomamos a decisão de investir nas lojas, nos sistemas, um pouco mais de 200 milhões no ano passado, e tivemos vários elementos extraordinários, reconhecimento, uma restituição de PIS e COFINS, que rendeu quase 200 milhões, e nós tomamos também a decisão, que isso fazia muito sentido do ponto de vista da companhia, dos passivos. Nós fechamos uma transação com a PGFN, isso custou 125 milhões de caixa, e nós pagamos, conforme o plano de recuperação judicial, aos fornecedores parcelados, 150 milhões. De novo, fechamos o ano com uma posição de caixa líquido positiva. Então, são esses resultados que eu queria comentar no detalhe, e o Fernando já adiantou o tema, mas vou repetir, porque de fato é um marco muito importante para nós. Vamos para o slide número 14, por favor. Falar um pouco desse pedido que nós protocolamos ontem, de saída antecipada da recuperação judicial. Vale a pena lembrar que aconteceu num prazo muito curto, se compararmos com outros processos de recuperação judicial. Aconteceu depois de 2 anos da homologação do plano, que é o prazo mínimo, e confesso que para nós aqui foi uma decisão óbvia, por várias razões bem claras que eu vou lembrar aqui. Em primeiro lugar, cumprimos, o Fernando falou no início, cumprimos com todas as obrigações previstas no plano. Em particular, e foi desse ponto de vista uma recuperação judicial diferenciada, pagamos a grande maioria dos nossos fornecedores à vista, sem recache, logo no início, em março de 2024, e os fornecedores parcelados estamos pagando todo mês, e esse parcelamento vai acabar em 2028. A segunda razão que nós transformamos profundamente a estrutura do nosso negócio, através de várias decisões corajosas que o Fernando lembrou no início. Fortalecemos a base de lojas e reconstruímos em paralelo o nosso digital e a atividade de serviços que nós oferecemos aos nossos clientes. Os resultados que acabei de 2025, que acabei de comentar, demonstram amplamente a situação de crescimento sustentável atingida com essa transformação profunda da companhia. Quero destacar aqui mais uma vez essa melhoria operacional, somando os 2 últimos anos, são 2,3 bilhões de economia. Então, isso reforçou muito a estrutura de custo da companhia. E essa busca permanente de excelência operacional e de otimização da nossa estrutura de custos, ela continuará sendo um objetivo importante da nossa companhia. Por fim, acabei de detalhar tudo isso, fechamos o ano com uma posição de caixa líquido, e isso nos deixa com bastante visibilidade, mesmo no ambiente de taxa de juros muito elevada que nós temos ainda. São por todas essas razões que nós quisemos protocolar esse pedido antecipado de saída da recuperação judicial. A nosso ver, é um recado forte de confiança no futuro que a companhia manda hoje com esse pedido, e uma maneira de fazer, mais uma vez, uma declaração de compromisso da companhia com seus associados, clientes e fornecedores. Com isso, eu vou devolver a palavra para o Fernando, falar da estratégia da companhia e dos próximos meses, do futuro que nós estamos construindo. Durchon, obrigado. Como você bem disse, nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco de futuro e para onde estamos indo. Pode passar mais um slide, por favor. Nós já tínhamos, no final de 24, tomado essa decisão bastante importante. A loja é o nosso ponto central, é o principal ponto de conexão com o nosso cliente. O core da nossa companhia são os nossos clientes e as nossas lojas. Desde a metade do ano passado, a gente vem trabalhando bastante com diversos estudos, fizemos mais de 10 mil entrevistas com os nossos consumidores, e então começamos esse desenho do que seria o nosso plano de 100 anos. Internamente, a gente gosta de brincar que a Americanas é uma jovem senhora de 96 anos, então a gente se sente muito feliz em começar a preparar o que vai ser esse nosso aniversário de 100 anos. E tem um ponto bastante importante nessa nova estratégia, e é um detalhe interno, mas que eu vou ficar contente de dividir hoje. A gente entende que Amer
é um elemento de diferenciação. Eu vou aproveitar esse dia especial de hoje para dividir com vocês o que é esse elemento de diferenciação que a gente vem usando internamente no próximo slide. Amer nos lembra aqui que o nosso associado está em primeiro lugar. Nós valorizamos a diversidade e pluralidade da nossa gente. Queremos ter nas nossas lojas e também nos bastidores gente treinada, motivada, cuidando todos os dias da nossa operação. Nós viramos completamente a agenda para cuidar do nosso time. O M de mercadoria lembra a essência do nosso negócio. Desde 1929, comprando, vendendo, um preço bacana, com promoção e com cuidado em curadoria de sortimento. Eu, pessoalmente, Durchon, me lembro de comprar CD e DVD na Americanas, que essa é a essência do nosso negócio. O E é uma novidade, nos lembra de excelência operacional. Foi um pilar que a gente trabalhou muito durante o ano de 25, é um pilar de melhoria contínua, a gente atuou realmente muito forte, mas sabemos que ainda tem bastante oportunidade para trabalhar na nossa operação. E, por último, o R é um pilar novo e muito importante. O R tem a ver com relacionamento, construção de relação profunda, com impacto positivo, transparência e confiança. E o R vale para a forma que nos relacionamos com os nossos clientes, com os nossos fornecedores e internamente entre os nossos times. Esse jeito Amer vai empurrar o nosso plano futuro. A gente já vem vivendo nessa dinâmica ao longo de 2025, mas realmente estamos bastante animados em intensificar isso para os próximos anos. Pode passar mais um slide, por favor? Tendo dito isso, a gente vai para o centro com as nossas lojas, os nossos consumidores, o nosso jeito Amer e o nosso plano de 100 anos. Escolhemos essas 4 grandes avenidas de crescimento, mais uma vez a melhoria contínua, a transformação das nossas lojas e transformação também contínua do nosso sortimento, uma nova unidade de negócio que foi lançada agora em 27 de fevereiro, que é a Americanas Ads, e por último um pilar já conhecido, que é o pilar de Consumer in Growth, que envolve todo o nosso digital e também serviços financeiros. Hoje eu escolhi fazer 3 destaques. Vou começar falando sobre transformação de loja e de sortimento. Pode passar? Bom, como eu falei, a transformação já começou. Então, olhando para o lado direito do slide, 25, você disse números bem relevantes, como o nosso crescimento de same-store sales e crescimento de venda por metro quadrado, e isso foi apoiado já por categorias que cresceram bastante. Queria destacar bebida, com crescimento de 30%, limpeza, com crescimento de 50%. Nós lançamos mais de 21 novas linhas de produto. E para 26, a gente vai dar ainda mais relevância para algo que a Americanas é bastante conhecida e opera muito bem, que são os nossos eventos. Queria lembrar também que nós estamos aí a 9 dias da Páscoa, que é um evento bastante importante para a gente. Tem muita coisa que já aconteceu esse ano, tem muita coisa ainda para acontecer. Quando a gente vai para as lojas, legal dividir também que já tivemos 3 inaugurações no ano. Então, inauguramos aí a Quirás, inauguramos Belém, inauguramos Camaçari, temos mais uma inauguração prevista agora para o meio do mês de abril. 54 das nossas lojas já passaram por um processo de modernização, a gente vai continuar fazendo essa dinâmica. E vocês vão reparar, foi anunciado na semana passada uma parceria com a iPink, uma parceria bastante importante, nós temos outras para serem anunciadas aí nos próximos meses. Ela tanto aproveita o nosso movimento em loja, como ela também aproveita o novo posicionamento das categorias que a gente trabalha. Então, ela dá ainda mais consistência para o nosso trabalho de sortimento em categorias, muitas das quais nós somos líder de mercado. Então, a gente também vem bastante animado com essa frente, já vinha no ano passado com algumas novidades, mas tem muitas outras para acontecer agora em 26, 27 e 28. Próximo slide, por favor. Queria dividir com vocês, como eu disse, nós lançamos uma unidade de negócio nova, que é a Americanas Ads. Nós estamos enxergando aí uma oportunidade enorme para a indústria, para os nossos fornecedores, de construir uma conexão de experiência real com o nosso consumidor. A gente tem tido bastante conversa sobre o novo varejo, né? O quanto o digital e físico se complementam e o quanto o consumidor sente falta
de um ambiente de varejo que ele possa experimentar, que ele possa, a gente fala internamente aqui sobre o scrolling do mundo real, passear pela gôndola, atender uma necessidade de conveniência, encontrar uma oferta, encontrar um item que ele vai se dar um presente, um mimo, um carinho, e Americanas tem potencial para fechar essa lacuna e entregar tudo isso em conjunto com os fornecedores e com a indústria. Lembrando que são mais de 1.470 lojas em 800 cidades. Nós somos o varejo com o maior número de seguidores em redes sociais, é um potencial enorme. São mais de 40 categorias com oportunidade de integração de mídia e, como a gente falou, somando em físico e digital, mais de 95 milhões de visitas. Então, um potencial enorme. Nós já começamos a trabalhar, como eu falei, fizemos um evento com a indústria no dia 27 de fevereiro e temos um calendário extenso de muita ativação ao longo do ano. É uma avenida de crescimento, não só para nós, também para os nossos parceiros, mas sem dúvida um diferencial gigante para os nossos consumidores em loja. Mais um, por favor. O último que eu gostaria de destacar, a gente já vem falando ao longo do ano, é a nossa área de Consumer e Growth, mais uma vez engloba tanto digital como serviços financeiros. Lançamos aí o nosso cartão de crédito, já emitimos mais de 500 mil cartões, turbinamos o CRM, eu queria lembrar que em 24 essa iniciativa não existia, em 25 são mais de 36 milhões de clientes identificados, a gente tem usado muito bem essa base tem uma melhoria de performance acima de 200% em cada um dos disparos, nós conhecemos o nosso cliente em cada loja do Brasil, relançamos o programa de fidelidade, agora programa Cliente A. O programa Cliente A começa cada vez mais a ter ofertas direcionadas. O gasto médio de um participante do programa Cliente A é 3 vezes maior que o não participante e o programa vem crescendo. Lembrando que hoje, já no nosso checkout, no nosso caixa, você pode pagar com pontos Cliente A ou ponto Clientes Dots. Então, é uma nova maneira de se relacionar com o nosso consumidor. Estamos lançando o nosso crediário, já em piloto em algumas regionais, temos a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, e o digital, o novo digital, que agora parte da loja, tanto na modalidade Pick-up in Store, como na modalidade Ship no Store, vem crescendo bastante, tivemos um crescimento trimestre contra trimestre na ordem de 11%, 97% das lojas já estão ativas, Americanas.com e Marketplace tem a parceria que foi anunciada com o Magalu e tem um destaque muito interessante, algumas das nossas lojas, nessa fase nova do nosso digital, já estão com a penetração digital acima de 20%. Então, a gente tem convicção que esse novo digital faz parte da construção de futuro e entrega uma necessidade do nosso cliente que ele já vinha nos pedindo há algum tempo. Mais um, por favor. Tudo isso aconteceu sem abrir mão da parte de responsabilidade social, então todo o nosso trabalho de transformação, pensar em futuro, excelência operacional, em paralelo a isso a gente continuou cumprindo o nosso papel, que sempre foi muito bem feito na Americanas. Queria destacar aí que somos membros do Instituto Mover, seguimos o nosso programa de doação e voluntariado, entre outras muitas frentes. Esse pilar da nossa companhia continua bastante ativo, sempre foi e sempre vai continuar sendo. E agora, caminhando para o encerramento, eu trouxe na realidade para vocês verem no último slide o que foi o tema da nossa convenção. Então, essa declaração de futuro que a gente está fazendo hoje, mais uma vez, começou no nosso último call de resultado, nós tivemos a oportunidade de fazer com todo o time, mais uma vez de viver o jeito Amer, que eu comentei há alguns slides atrás, e o tema da nossa convenção foi muito interessante, eu acho que foi muito apropriado, ele falou de Americanas de volta para o futuro. Diversas vezes a gente refletiu, né, com o nosso time, que a gente precisa respeitar e aprender com o passado, viver intensamente o futuro e assim, viver intensamente o presente e assim construir o nosso futuro. Essa é a nossa mentalidade. 2025 foi, sem dúvida, um ano de trabalho muito duro, de muita disciplina. Nós tomamos decisões difíceis, mas tomamos o tempo correto. Conseguimos transformar o nosso negócio enquanto cumpríamos o plano de recuperação judicial. Eu queria, João, reforçar o que você disse no slide, que esse pedido de saída da recuperação é, na verdade, uma declaração de compromisso. Nós vamos seguir com essa mentalidade. Nós sabemos que ainda teremos muitos desafios e também muitas oportunidades pela frente.
que agora somos guiados por uma agenda de construção de futuro e crescimento sustentável para os próximos muitos anos. 2025 foi um ano bastante especial. Ontem foi um marco, como você colocou muito bem, também muito especial, mas nós estamos cientes e com muita humildade da nossa responsabilidade de seguir construindo o futuro dessa companhia tão querida, não só por nós, pelos nossos associados, também pelos nossos fornecedores e principalmente pelos nossos consumidores. Obrigado pela oportunidade de dividir os resultados de 25 e o plano de 26 com todos vocês e avançamos então para o Q&A. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa primeira pergunta por escrita foi enviada por um investidor. Inicialmente, parabéns a toda a equipe pelo brilhante trabalho de recuperação da empresa em andamento. Minha preocupação tem sido a queda mensal da base de clientes, reportada mês a mês no PMP. Como reverter esse cenário? Vemos as lojas muito organizadas e providas, mas ainda com um movimento mais restrito, limitado às datas-chave do ano. Como ampliar essa base? Por fim, sabendo que a saída da RJ traz maior credibilidade ao mercado em geral, como reaproximar os investidores institucionais da empresa? Tem havido aproximação? Olha, Nicolas, vou começar pela pergunta sobre a base de clientes. Acho que aqui tem um efeito ótico. Você tem toda a razão, o número em termos absolutos, ele caiu ao longo de 2025. Nós fechamos, nesse trabalho de transformação da companhia, nós tivemos que fechar algumas 300 a 300 lojas, mais ou menos. Então, óbvio que isso teve um impacto na base de clientes. Não conseguimos segurar esses clientes com a loja fechada. Então, acho que essa queda ela tem muito a ver com esse trabalho de transformação. Agora, o que nós temos é um contexto bem diferente. Não temos mais fechamentos massivos de lojas. A gente está no jogo normal. A ideia é, bom, no universo de 1.500 lojas vai acontecer de vez em quando um fechamento de loja, mas não vai ser nada muito expressivo. Então, esse efeito ele não vai impactar daqui para frente. Já começamos a abrir lojas, nós abrimos 3 lojas nesse ano, então a gente vai começar a inverter esse efeito. Acho que outra resposta, outro elemento de resposta que eu queria dar aqui, voltando num tema que o Fernando detalhou, que todo o trabalho de CRM que vem sendo feito e uma reconstrução recente, ele vai ajudar. O crescimento do digital, nesse momento, no digital, em 2025, ele representava 4% da venda toda da companhia. Então, com um crescimento muito expressivo que nós temos nessa parte digital nesse momento, a gente vai ter outras maneiras também de capturar clientes. Então, a nossa expectativa daqui para frente, não estou dizendo que vai ser de imediato, mas é ver esse número voltar a crescer daqui a alguns meses. Complementando, Lico, e muito obrigado pela pergunta, tem muito também da nossa base de marketplace, tá? Como a gente mostrou naquele primeiro gráfico, uma estrutura de companhia completamente diferente. Então, o marketplace tem uma base de cliente relevante e não era exatamente a mesma base de cliente de loja. Mas o que eu queria era pegar o seu ponto de como ampliar a base, que é um ponto bastante interessante, e faz parte da estratégia de serviços, tá? De Consumer Growth, que eu mostrei no penúltimo slide, que são os serviços agregados e principalmente o programa Cliente A. Então, o programa Cliente A, como a gente mostrou, ele já faz um consumidor nosso ter um gasto 3 vezes maior na loja. A gente muda muito frequência também. Tem algo muito interessante nessa estratégia. Dada que a nossa base de cliente é muito grande, o nosso papel é garantir frequência e aumento de ticket. Então, é muito interessante, esse tipo de trabalho passa muito por essa relação mais próxima com o consumidor.
menos com a aquisição de clientes novos, que obviamente são sempre muito bem-vindos, e mais, dado o volume de clientes que já estão na base, melhorar a frequência e ticket, e aí é sortimento, relacionamento e atendimento. Mas obrigado por dar a oportunidade de complementar com esse ponto. E acho que tinha uma outra parte, né? Foi um combo de perguntas. Então, a segunda pergunta é um tema, você tocou num tema muito interessante também, que é a conversa da companhia com os investidores institucionais. Bom, nesse momento, olhando o passado recente da empresa, mesmo com o pedido que nós fizemos ontem, estamos ainda em recuperação judicial. Então, não tem analista cobrindo o papel, faz parte, sim, da agenda da companhia, a buscar nos próximos meses uma reaproximação com os analistas. A nossa próxima pergunta foi enviada pelo Ângelo Luiz. Bom dia. Acreditando no futuro da empresa Tempo, a Americanas acha atraente formalizar parcerias de grande porte junto à Amazon e ao Mercado Livre? Ângelo, bom dia. A gente está aberto a qualquer oportunidade que enderece uma lacuna do nosso consumidor. Então, tudo que a gente vem desenhando aqui é parte dessa ótica, né? Como eu posso maximizar base de loja, como eu posso maximizar a necessidade de jornada do meu consumidor. Tem um efeito contrário interessante, né? Então, quando a gente faz uma parceria com a iPink, por exemplo, a gente traz uma marca digital para o mundo físico. Tem um outro ativo muito interessante que são as nossas lojas, né? Será que algum marketplace precisa de 1.500 pontos de entrega no Brasil? Eu acho que sim, eu acho que tem espaço sim para parceria, mas elas precisam passar por esse centro que a gente escolheu trabalhar, que é consumidor e loja. Nós tivemos o anúncio com a Magalu, então a Magalu tem sido uma parceira de operação do nosso marketplace e vice-versa. Você pode comprar e retirar em loja, você pode comprar no marketplace e receber via Magalu. Eu acho que tem sim bastante oportunidade, mas né, sempre lembrando essa ótica de o que vem maximizando ativo de loja, o que vem maximizando necessidade de cliente. A nossa próxima pergunta foi enviada pelo Luiz Guerra. É possível a Americanas chegar a uma margem bruta de 35% e EBITDA a 7 a 10%? Que acho que essas margens fariam a empresa mudar de patamar. Olha, Luiz, do ponto de vista aritmético, só posso concordar, não tem como falar o contrário. Mas deixa eu te explicar como que a gente pensa aqui, que essa questão da margem bruta da companhia é um tema bem sensível. Porque o nosso grande objetivo aqui não é necessariamente alcançar uma margem bruta de X pontos percentuais. O que a gente quer é crescer a massa de margem, porque no fim do dia isso é que pagar a despesa da companhia e que deixa uma EBITDA maior lá embaixo da DRE. Então, um jogo bastante sofisticado, porque bom, aumentar o preço é fácil, geralmente o cliente não gosta. Aí o nosso posicionamento com o cliente é um posicionamento de preço bem competitivo. Então, a gente vem melhorando, sim, mas a gente faz isso com muita cautela, buscando eficiência também nas demais linhas. Então, claramente, faz parte do nosso objetivo melhorar ainda mais a margem bruta da companhia, mas buscando muito mais uma otimização no frete, por exemplo, na redução da perda da companhia, muito mais nessas linhas do que no momento de preço, que na nossa visão não faz muito sentido e ele atrapalha muito a nossa competitividade com os nossos clientes. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra para a companhia para as considerações finais.
Gente, quero agradecer a todos vocês por ter atendido esse call de resultados e teremos daqui a pouco mais uma oportunidade, que o primeiro trimestre está terminando quase. Até logo, um bom dia a todas e todos. Obrigado, gente. Contem com a gente, com o nosso compromisso, com o nosso time. E até a próxima. A audioconferência da Americanas SA para divulgação do quarto trimestre e do ano de 2025 está encerrada. Desejamos a todos um ótimo dia.